Queridos, dando continuidade ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo, bem explicadinho, chegamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você pode ver aí no mapa que, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, é que a igreja de Corinto foi formada, né? Lembrando aí que Paulo chegou até a pontinha ali da Ásia, na cidade de Troade, não é? E ele recebe ali a visão de um varão macedônio em pé, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então passa. E então a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, ali na Macedônia, são formadas. Paulo prossegue a viagem, chegando até a Caia e ali na cidade de Corinto, por onde ele permaneceu por 1 ano e 6 meses. Conheceu Priscila e Áquila, que eram parceiros na edificação de tendas. Depois disso, então, a igreja de Corinto foi formada nessa segunda viagem. Paulo faz o seu retorno, passa por Éfeso, só de passagem, deixa ali Priscila e Áquila, não é? A igreja então é estabelecida ali, e Paulo retorna para Jerusalém. Por ocasião da terceira viagem, Paulo faz então essa terceira viagem, querendo percorrer as igrejas, e ele chega em Éfeso, onde ele permanece ali por 3 anos. No final do terceiro ano, é que Paulo escreve então essa primeira carta à igreja de Corinto. Então vamos lá. Local em que foi escrita, como eu já disse, em Éfeso, está lá em Atos 16:8. No ano 56 depois de Cristo, lembrando que a igreja de Corinto foi fundada mais ou menos no ano 52, tá? Então, por ocasião da terceira viagem, ok? Perto do fim dos 3 anos da estadia de Paulo, lá em Atos 19, é que essa carta foi escrita. Corinto é a capital da província romana da Acaia, a principal cidade da Grécia, tinha em torno de 500 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia da importância dessa cidade, é uma cidade estratégica, cidade portuária que conectava Roma com o Oriente. E havia ali uma grande idolatria e prostituição. Essa igreja foi fundada por Paulo, como eu disse, e mostramos no mapa, na segunda viagem missionária, onde permaneceu por 18 meses, por volta de 52, do ano 52. Atos 18, 1, 18. Assim a gente vai fazendo com que os conceitos fiquem retidos, né? Priscila e Áquila trabalharam com Paulo nesse período, conforme falamos. A primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda carta escrita. Antes, ele já havia se correspondido com essa igreja. Se você pega ali, a primeira carta se perdeu, tá? E a gente tem alguns textos que mostram que antes estiveram em contato. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 11, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado. Então já havia uma correspondência entre Paulo e os cristãos de Corinto, né? Lá no capítulo 5, por exemplo, o versículo 1 diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então se ouve falar, não é? E lá no capítulo 7, também no versículo 1, a gente tem indícios de que ele já tinha se correspondido com esses cristãos. 7:1, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, já havia sido escrito antes correspondências com essa igreja. As palavras-chave de 1 Coríntios é sabedoria e amor. O tema principal é santificados em Cristo. Os versículos-chave, portanto, o primeiro: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões,
Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. O segundo texto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja bem que Paulo aqui usa a expressão linguagem de sabedoria, porque os gregos eles são conhecidos como aqueles que eram os pensadores, os filósofos, os sábios, não é? E eles tinham então as suas mentes muito desenvolvidas, eram muito racionais e, portanto, ali havia um grande desafio, porque o Evangelho de Deus ele vai na contramão da pura racionalidade, né? O caminho da fé, por exemplo, a cruz em si é uma loucura para o pensamento grego. Como pode um Deus ser crucificado, não é? E então esse era o grande desafio do apóstolo Paulo. E essa carta ela é maravilhosa, e essa igreja é maravilhosa, por quê? Porque era uma igreja problemática. E nós aprendemos com os problemas, nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com os desvios, né? São grandes lições extraídas, portanto, dentro da soberania de Deus, do propósito de Deus, essa igreja, ela tem um papel fundamental, né? Para alertar, para advertir, para fazer refletir, voltar atrás, enfim. A primeira carta aos Coríntios mostra muito da conduta cristã. Ali havia facções e divisões entre eles, né? Disputando, por exemplo, preferência por liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, né? Aquelas discussões sem fim. Havia um orgulho intelectual e espiritual entre eles, imoralidade e impureza de toda a ordem, causas na justiça entre irmãos, né? Então disputas, né? Bebedices, glutonarias, até na ceia do Senhor havia uma desordem, né? Uma falta de temor, cristãos participando de festas pagãs com comidas de ídolos. A gente pode pensar assim, nossa, mas que igreja problemática. Mas onde nós estamos, aí está o problema, né? Porque chegou o problema, não é isso? Falsos ensinos, exemplos sobre a ressurreição dos mortos, assim, totalmente distorcido, né? O conceito de ressurreição, desordens variadas de todos os tipos. Como diz lá em Gálatas 5, 19 a 21, todas as obras da carne são vistas nessa igreja, assim, ou seja, as obras da carne. A sabedoria de Deus é realçada nessa carta. Na carta aos Romanos, Paulo contrasta o poder humano com o poder de Deus. Mas na primeira carta aos Coríntios, Paulo contrasta a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Olha, é magnífico o capítulo 1, capítulo 2, mostrando essa sabedoria humana versus a sabedoria de Deus. É uma, assim como diz a própria palavra, uma loucura. É loucura para Deus a sabedoria humana. Assim como é loucura para a sabedoria humana, a sabedoria de Deus. O mundo não o conheceu pela sabedoria humana. Capítulo 1, versículo 21. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Capítulo 2, versículo 14. O mundo não pode ver a sabedoria no Cristo crucificado. É loucura. Capítulo 1, versículo 18. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Capítulo 3, versículo 19. A sabedoria humana é incapaz de compreender a sabedoria de Deus. Por exemplo, a justificação por fé somente. Uma salvação sem nenhum esforço humano, né? Isso é incompreensível para a sabedoria humana, para a lógica humana.
a incredulidade como pecado, o conceito de incredulidade como sendo um pecado. A vida santa por meio do poder e da graça de Deus. A real liberdade através da total sujeição a Deus. A fé e a oração como recursos poderosos. A soberania de Deus, mesmo em face dos fatos mais negativos. A união de Cristo com sua igreja. A incondicionalidade do amor de Deus. Né? Então, a sabedoria humana é incapaz de compreender a sabedoria de Deus. Aqui o texto de 1 Coríntios, vou fazer essa leitura, porque ela mostra muito do espírito de Paulo ao tratar com esses gregos presunçosos, né, tidos como sábios, né? Entretanto, ele diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele, um pouquinho mais à frente, ele diz assim, no versículo 13, disto falamos também, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No capítulo 3 ainda ele diz assim, lá no versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Nós podemos então fazer uma divisão desse livro para melhor facilitar o estudo da seguinte forma, em 8 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 4, são as divisões que havia da igreja, as disputas entre as pessoas ali, né? Preferência de líderes, enfim. Na segunda parte, nós vemos o capítulo 5 e o capítulo 6, os problemas morais e éticos que haviam ali. Gravíssimos problemas, né? No capítulo 7, que já é a terceira parte, Paulo fala sobre casamento e celibato. Na quarta parte, os capítulos de 8 a 10, ele vai tratar de um assunto que naquela época era uma coisa que era de uso corriqueiro, né? A carne oferecida a ídolos, como tratar com isso, né? Como lidar com isso. A quinta parte, no capítulo 11, os abusos nas reuniões da igreja. Havia muita desordem, não é? Muita confusão, até mesmo na ceia do Senhor. Não é? Na sexta parte, do capítulo 12 ao 14, dons do Espírito e o amor divino. Não é? Ali no capítulo 13 é aquela poesia, né? O supremo amor, não é? O ágape de Deus. A sétima parte, no capítulo 15, todo o capítulo 15 vai tratar da ressurreição dos mortos. E é muito pertinente, porque para os gregos não cabia a ideia
da matéria morrer e ressurgir, não é? Uma vez que a matéria não tem valor algum, não é? É até melhor que ela desapareça, esse é o conceito deles, não é? E a oitava parte, o capítulo 16, o último capítulo, são 16 capítulos nessa carta, a oferta para a Judéia e algumas questões pessoais. Então, terminamos aqui essa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Até o nosso próximo estudo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um abraço.